Caríssimos, agora vamos continuar no título 5 dos crimes contra o patrimônio, mas tratando do capítulo 2, do roubo e da extorsão. Vejam bem, lá no 142, caput, eu tenho a definição do roubo simples. O que é o roubo? O roubo é uma subtração, olha só, assemelha, a primeira palavra já assemelha ao furto, né? Uma subtração. Mas não é uma subtração sorrateira, igual acontece no furto. Eu tenho uma subtração, eu tenho um tomar, eu tenho um tirar. Essa subtração, da mesma maneira, é de coisa alheia móvel, ou seja, uma coisa que pertence a outrem. A minha vontade é realmente de ter essa coisa ingressando no meu patrimônio ou no de outrem, então eu posso pegar aquele bem e por exemplo, presentear uma terceira pessoa com aquilo que não me pertence, né, que pertence a outrem, só que a forma de subtração mudou. Agora, no roubo, não existe subtração sorrateira. Como que eu faço para cometer o crime de roubo? Aí eu utilizo ou da violência física, ou da grave ameaça, ou depois, né, de haver retirado da pessoa a capacidade que ela tem de resistência. Como que eu faço isso, a violência imprópria? Através, por exemplo, do álcool, da droga. Aí essa pessoa ela perde a capacidade de resistência. Ela não tem mais noção, perde a capacidade de autodeterminação. Perfeito? Então vejam bem, o roubo então é cometido através da violência física, da grave ameaça ou da violência imprópria, que é a utilização de algum recurso que tira a possibilidade de resistência da vítima. Tá ok até aí? Beleza. Isso aí é o que a gente chama de roubo próprio. O que é isso? É quando eu tenho a violência, a grave ameaça ou esse outro meio utilizado ou no início ou simultaneamente a subtração. Então vejam bem, eu quero um celular. Para tirar esse celular da vítima, o que eu uso? Soco, chute, a gravata, perfeito? E aí, com isso, eu consigo tirar o celular. No parágrafo 1º, meus amigos, eu tenho o crime de roubo, mas no parágrafo 1º eu tenho o crime de roubo impróprio, é diferente. Olha só, no roubo impróprio, na verdade, o autor estava praticando um furto. Então eu estou lá tirando sorrateiramente um celular do bolso da vítima, está tudo fluindo normal, a princípio ia ser praticado realmente um furto, mas aquela vítima em dado momento ela percebe, e aí ela quer segurar a coisa. Então, nesse momento que a vítima quer a coisa de volta, não quer deixar o autor levar a coisa, o que acontece? Aí sim o autor entra com a prática da violência, da grave ameaça. Por quê? Porque ele quer reaver o bem. Então é o que a gente chama de roubo impróprio, né? Olha lá, na mesma pena incorre quem? Em seguida a subtração, então eu tirei o bem, furto, né? Mas por algum motivo eu tive que empregar a grave ameaça ou a violência contra a pessoa. Para quê? Para manter, né, o bem, ou assegurar a impunidade do crime, ou a detenção da coisa. Tá ok? Olha só, uma situação que eu já ressaltei quando eu estava tratando do furto, na mesma questão incorre o roubo, a questão da consumação, né? O crime de roubo, ele se consuma da mesma forma que o de furto, com a inversão da posse do bem, tá certo? Isso está sendo assim decidido nos tribunais superiores. Então, essa teoria da consumação do crime, ela vem modificando de tempo em tempo até chegar nessa questão agora, a inversão da posse, ainda que o autor não tenha a posse mansa e pacífica do bem, né? Ainda que a vítima em pouco tempo conseguiu reaver o produto, isso tudo é tido hoje como consumação do crime. Tá ok? Vamos lá. No parágrafo 2º, eu tenho as hipóteses de roubo qualificado. Nesses casos, eu tenho um aumento de pena de 1/3 até a metade. Veja bem, vamos lá.
A violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma. Meus amigos, óbvio, arma no sentido genérico, então eu tenho arma própria, arma imprópria, e quando eu falo emprego, é emprego efetivo, não é estar com a arma, portar a arma, é realmente usar a arma, empregar a arma. Ah, eu fui lá e apontei a arma para a vítima, tá ok? Arma de brinquedo não entra no roubo qualificado. A arma de brinquedo gera grave ameaça, então eu posso ter roubo com arma de brinquedo? Posso, mas não a qualificadora, porque a qualificadora pede arma, e arma de brinquedo não é arma, tá? Segunda forma de qualificar é se há concurso de 2 ou mais pessoas, quanto mais agente, menor a defesa, a capacidade de resistência da vítima, né? Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Então, nesse caso, o agente já está de olho, senhores. É como se ele tivesse premeditado o crime. Ele já sabe a rotina e etc. E o cidadão que está em transporte, que tem por profissão o transporte de valores, né? Os bancários, os colaboradores aí, então ele conhece a rotina dessas pessoas e aproveita do momento para praticar o crime, né? Então ele mostra uma maior periculosidade, um maior estudo do crime, ok? Se a vítima está em serviço de natureza militar, olha só, a vítima está de serviço. O autor, então, nesse caso, ele demonstra uma ousadia grande demais, uma afronta muito grande às instituições. Se é dolosamente causado lesão grave, então vejam bem, no roubo eu tenho a violência física. Se dessa violência eu quero gerar, não quero apenas a subtração, dolosamente eu quero gerar uma lesão de natureza grave, tá aí, ocorre o roubo qualificado. E se resultar morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, é o que a gente chama de crime pré-ter doloso, eu tenho dolo na conduta, né? Por exemplo, na violência física, e tenho culpa na consequência. Na consequência qual que é? Na morte, né? Eu não queria matar, mas aconteceu, né? É o caso, por exemplo, do agente que foi lá e desferiu uma paulada, só que aquela paulada acabou por pegar numa região vital. A pessoa morreu em decorrência daquilo. Cai ali, ó, crime pré-ter doloso. Se a subtração é de veículo automotor, que é transportado, olha só, de um estado para o outro ou para o exterior. Ah, eu furto um veículo numa cidade de Minas e levo aquele veículo para o estado de São Paulo, para o estado do Rio de Janeiro. Tem a qualificadora. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, vou fazer a ressalva que essa liberdade é restringida no tempo único e exclusivo para o agente conseguir realmente o seu intento. É para isso que é restringida a liberdade da vítima, tá? Então, o autor foi lá, coloca a vítima no porta-mala, depois que ele praticou o roubo, né? E restringe a vítima ali durante alguns certos quilômetros, justamente para ela não conseguir acionar a perícia, a polícia, e o roubo ter uma eficácia, tá ok? Então é nesse caso que acontece essa qualificadora. Se a coisa subtraída é arma, munição, explosivo ou outro material, olha só, de uso restrito militar ou que tenha indicativo de pertencer à instituição militar. Demonstra uma ousadia do autor quando ele pratica isso. E o parágrafo 3º, ele traz a hipótese do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. No latrocínio, Código Penal Militar, tá certo? Olha só, o agente, quando ele pratica o roubo, ele ocasiona dolosamente a morte de alguém. Dolosamente. Então, a intenção dele é praticar o roubo, a subtração, mas, ao mesmo passo que ele pratica a subtração, ele dolosamente mata alguém. Porque, se for culposo, cai no roubo qualificado que nós falamos lá. Não cai no parágrafo 3º,
tá ok? E aí é interessante que o próprio código fala assim, sendo irrelevante se a lesão patrimonial deixa de se consumar. A partir do momento que eu quero subtrair e dolosamente mato alguém, a partir do momento que aquela pessoa já morreu, eu tenho um latrocínio consumado, por mais que a lesão patrimonial não ocorreu. Ok? Vamos lá. No artigo 243, a gente trata da extorsão. E vejam bem, o verbo é diferente do crime de roubo. Lá no roubo, vamos voltar aqui para vocês conseguirem compreender. Lá no roubo eu tenho o subtrair. Olha a pena para mim. Reclusão de 4 a 15 anos. Vamos lá na extorsão agora. Obter, reclusão de 4 a 15 anos. Entendam, senhores, que a pena é idêntica. Que da mesma forma que lá no roubo, na extorsão, o agente também utiliza violência física ou grave ameaça. Está aí. Então, a vantagem que ela é obtida, na verdade, ela é obtida por esses meios que no roubo também se utiliza. Violência ou grave ameaça. Por isso que é um crime tão quanto o roubo perigoso. Lesa dois bens que são protegidos pela lei, né? A integridade física e também o patrimônio. Tá ok, meus amigos? Então, na extorsão, tira isso da cabeça. A extorsão a gente fica achando assim, a vítima entrega o bem porque ela quer. Não entrega o bem porque ela está sendo constrangida a isso. Porque ela está sendo forçada, compelida. Através de quê? Violência física ou grave ameaça. Tá certo? Vejam bem, o crime fala em obter. Então, ele já está falando que para existir consumação desse crime, perfeito? Não existe, não se consuma com simples constrangimento. A partir do momento que eu constrangi a vítima, o crime está consumado? Não. O verbo aqui é obter, então eu tenho que alcançar aquela vantagem econômica. A partir daí, o Código Penal Militar está falando que o crime está consumado. Perfeito? Então, qual que é a diferença, professor, então, para eu diferenciar a extorsão do roubo? O mais fácil é você olhar o crime pela ótica da vítima. Tá certo? Então, vejam bem. Se uma pessoa é obrigada, através de uma arma de fogo na cabeça, a falar qual que é a senha do seu banco para o autor ir lá e acessar o banco, perfeito? Conseguir retirar a quantia que ele deseja, isso é extorsão. Por quê? Porque a vítima ela foi compelida, constrangida, forçada, através de uma grave ameaça, a praticar um ato que ela não estava obrigada por lei, mas que o autor a forçou. Perfeito? Até aí, ok. Só que se a vítima, nesse caso, falar que não vai ceder a senha, por mais que o autor a mate, o autor não consegue o seu intento. Então, a gente consegue perceber claramente que a participação da vítima ela é essencial para o autor conseguir atingir o seu objetivo. Perfeito? E no roubo é diferente, meus amigos. A partir do momento que eu abordo um carro, perfeito? Eu quero aquele carro, aponto para a vítima e mando ela sair, independente dela sair por bem ou não sair por bem e sair por mal, a força, ela vai sair. O bem está ali na minha mão. Então, na verdade, não depende dela me entregar ou eu tomar. O fato é que, se o bem está ali nas minhas mãos, eu estou de posse de uma arma de fogo, eu tenho toda a capacidade de tirar o bem da vítima, quer ela entregue ou quer ela não entregue. Isso é roubo, tá certo? Ou seja, a participação da vítima não importa. Ela é desprezada. Eu não preciso da vítima para fazer o crime acontecer, tá ok? Então vejam por esse lado que vocês não erram isso mais, tá certo? Aquelas situações que estão lá na extorsão, né, lá no roubo, aliás, as qualificadoras do roubo se aplicam na extorsão também.
e aquela relacionada ao latrocínio do roubo também se aplica na extorsão em caso de morte. Ok? Vamos continuar aqui. Extorsão mediante sequestro. Vejam bem, aqui, meus amigos, só o meio que mudou da extorsão simples. Na extorsão simples, o que o autor utiliza? Violência ou grave ameaça. E na extorsão mediante sequestro? Na extorsão mediante sequestro, o autor já utiliza da privação da liberdade, do sequestro, que engloba a expressão sequestro e cárcere privado. Então, o autor, ele, da mesma forma, quer uma vantagem econômica, o objetivo dele é a vantagem econômica, mas ele utiliza-se da privação da liberdade de alguém, que pode ser uma terceira pessoa, né, ou a própria vítima ali, para que a indevida vantagem econômica seja paga, tá ok? Vejam bem, uma coisa que é interessante a gente observar no 244 é que existem dois verbos, extorquir e tentar extorquir. Vejam bem, o legislador equiparou para a mesma pena o crime consumado do crime tentado. Então, quando eu extorquindo ou tentando extorquir e não conseguindo, o crime é o mesmo. A pena é a mesma. Reclusão de 6 a 15 anos. Tá ok? Vamos lá para as formas qualificadas. Olha só. Se o sequestro dura mais de 24 horas, o que acontece? Período maior, maior sofrimento. Pena maior. Ou se o sequestrado é menor de 16 e maior de 60, idade, né? Quanto menor a idade ou maior a idade, o idoso, o que acontece? Eu tenho uma vítima mais vulnerável, então, pena maior. Ou o crime é cometido por mais de 2 pessoas, né? Mais de 2 pessoas, 3 para mais, o que acontece? Vítima mais vulnerável, autores mais fortes, mais imponentes, pena aumentada também. Reclusão nesses casos, 8 a 20 anos. Vamos lá para o parágrafo 2º agora. Se a pessoa sequestrada, olha só, aquela pessoa que teve a liberdade privada, em razão dos maus tratos, né, ou da natureza do sequestro, então, olha, maus tratos, não dei comida, não dá banho, né, da natureza do sequestro, deixa a pessoa algemada sentada, resulta grave sofrimento físico ou moral, aí a pena já vai aumentar mais ainda, aumenta de 1/3, né? Então, esse grave sofrimento físico ou moral, é óbvio que eu tenho que ter algumas circunstâncias que vão me mostrar que isso aconteceu, né? Que teve essa questão toda. Parágrafo 3º. Se o agente vem a empregar violência contra a pessoa sequestrada, aí eu tenho aquelas disposições lá do parágrafo 2º e do parágrafo 3º do roubo, que é o roubo qualificado e o latrocínio. Então, tem que aplicar aquelas penas aí também, tá? Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, olha só, tem mais de uma pessoa praticando crime de extorsão mediante sequestro, né? 2, 3, 4, é uma quadrilhazinha que está praticando isso, beleza. Um dos concorrentes, tem 4 pessoas que estão envolvidas na extorsão mediante sequestro. Um deles, né, fala assim, esse trem vai dar ruim, eu vou denunciar. Se ele denunciar a autoridade e aquela denúncia for apta a facilitar a libertação do sequestrado, a pena deste concorrente ela é reduzida de 1/3 a 2/3. Então, ele não recebe perdão judicial, não, viu? Ele tem a pena reduzida, tá certo? Mas aquela denúncia tem que facilitar a libertação. Se não facilitar, não tem redução de pena. O crime de chantagem agora, senhores, olha só. É um crime incomum, mas eu tenho que conhecer porque ele está em vigor no Código Penal Militar. Então, olha, da mesma forma, eu tenho o crime tentado e consumado sendo apenado com a pena única, de 3 a 10 anos. Perfeito? Então, o legislador equipara o obter ou tentar obter na mesma pena.
Vejam bem. Para si ou para outra em devida vantagem econômica. Olha só agora. Eu quero uma vantagem econômica, mas agora eu não estou utilizando nem violência, nem uma grave ameaça e nem a privação de liberdade. Qual o meio, professor, que eu vou chegar nessa vantagem econômica? Como eu vou fazer para obter da vítima essa vantagem econômica? Agora, meus amigos, o autor se utiliza da ameaça. A ameaça não é grave ameaça, tá? A ameaça de revelar fato. Esse fato que a vítima acaba por temer dele ser revelado, ele pode levar, ele pode macular a reputação dessa vítima ou de terceiro que lhe é importante, né? Então falou, vou levar ao conhecimento do público alguma coisa relacionada à filha da vítima. Então, uma pessoa que é importante para a vítima. Perfeito? E a vítima, em decorrência dessa ameaça do autor de revelar esse fato, que pode macular a reputação dela ou de terceiro que lhe é caro, o que ela faz? Aí ela cede ao reclamo do autor e cede a vantagem econômica. Tá certo? Ok, até aqui. Extorsão indireta também é um crime que não é comum. Vejam bem, agora eu tenho a obtenção, então aqui não tenho tentar obter, ou seja, para consumar o crime, eu preciso realmente de conseguir o que eu quero, né? Então, obter de alguém, olha só, como garantia de dívida, abusando da sua premente necessidade, um documento que pode dar causa a procedimento penal contra o devedor ou contra terceiro. Então, o que o autor aqui faz? O autor abusa da situação da vítima. A vítima, naquele momento, está carente, está necessitada. Então, vamos colocar uma situação onde a pessoa pede um dinheiro emprestado para alguém e ele precisa desse dinheiro justamente para internar um pai, uma mãe, alguma coisa nesse sentido. Então, tem uma necessidade imediata daquele valor. Perfeito? E o autor, para que essa dívida realmente seja paga, o autor, como garantia da dívida, exige dele, tá certo? Algum tipo de prova que pode ensejar um procedimento penal, um processo criminal contra esse cidadão, contra esse devedor, contra esse que pegou a dívida, tá ok? Então, nesse caso, eu tenho a extorsão indireta. E o 247, para finalizar o capítulo 2, eu tenho a agravação da pena se a violência é contra superior ou militar de serviço. Justamente por quê? Por causa da função superior, porque ofende, né, a nossa disciplina, a nossa hierarquia. Militar de serviço também, mesma coisa, né? Eu consigo enxergar ali que a disciplina, a hierarquia, que são pilares institucionais, estão sendo ofendidos. Por conta disso, eu tenho um aumento, um agravamento dessa pena aí. Ok?